Estamos de volta. Os desafios na parceria comercial entre Brasil e China no conturbado momento de nossa economia e da nossa política. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Vladimir Milton Pomar, jornalista e escritor, e Kjeldje Jacobsen, consultor em relações internacionais e diretor da Fundação Perseu Abramo. Quer seja reconhecida ou não como economia de mercado pelo Brasil e por outros países, a China hoje se transformou numa espécie de fábrica do mundo. O Pomar já falou disso, inclusive. Não com essa expressão, mas falou disso. Qual a lição de casa que o Brasil teria que fazer, se é que vai fazer, em relação ao gigante asiático e nosso principal parceiro comercial? Esse bloco vou começar com o Kjeldje. Eu acho que tivemos algumas experiências anteriores sobre possibilidades de ações comuns, conjuntas, por exemplo, discussão sobre o satélite. Agora, não é o Brasil, evidentemente, eu creio que é a África do Sul que está discutindo com a Índia a possibilidade de compor uma tripulação comum de um foguete indiano a ser enviado à Lua e tal. Ou seja, há muitas potencialidades nessa relação, né? Por exemplo, vamos supor que fôssemos lançar um foguete desses. Nós temos um lugar onde ele pode ser lançado. Que, aliás, os entreguistas, mais uma vez, querem ceder para uso americano, que inclui o uso militar, etc. Não bastam duas bases na Argentina recentes. Pois né? Ou seja, está se referindo à base de Alcântara. Alcântara, claro, que conseguimos impedir lá atrás, né, 2003, 2004, mas que acabou não se tornando numa decisão legislativa definitiva. Acabou ficando no limbo aí e agora estão trazendo de volta via esse congresso que o Brasil inteiro está elogiando hoje em dia, né? Uma beleza. Pois é. Então, via esse tipo de parceria, né, ainda mais com um parceiro comercial tão importante e com toda a potencialidade que nós temos como sair do monopólio imposto pelas tradicionais grandes potências, né? Essa, creio que é a importância do BRICS, que é a importância do IPSA, que nesse caso envolve Brasil, África do Sul e Índia, né? E outras coalizões que foram feitas num passado recente, né? Eu acho que passaria por aí. Não, obviamente, há uma diferença econômica enorme entre Brasil e China, do ponto de vista de produto interno bruto, dimensão das suas economias. A China é a segunda economia do mundo e seguramente chegará a ser a primeira. Agora, tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas aproximadamente, o que evidentemente, ao mesmo tempo que é um fator favorável, né, ao desenvolvimento, por outro lado também demanda investimentos muito grandes no que tange ao bem-estar, no que tange às políticas públicas e tal. Mas eu acho que isso poderia constituir algo novo nessa conjuntura. Aliás, estava, né? Quando os BRICS decidiram criar o novo Banco de Desenvolvimento, quando decidiram criar o fundo para ajudar os sócios que tivessem dificuldades monetárias e tal. Não necessariamente contra o FMI, mas como uma alternativa, para que não haja apenas uma instituição que imponha toda a sua política, que normalmente é prejudicial, principalmente a quem busca o desenvolvimento. Então, essas parcerias eu creio que seriam estratégicas, sem dúvida nenhuma. Sem falar do aspecto comercial. Né? Eu acho que a gente tem que... Quando eu trabalho um curso sobre a China de 8 horas, em que eu apresento uma série de aspectos, e eu sempre mostro o seguinte: olha, a China é uma potência, né, o segundo maior PIB, papapá, mas a China tem pés de barro. Do ponto de vista ambiental, a China é um país extremamente vulnerável. É um país que tem 20% da população mundial e 6% da água doce.
Por aí a gente já começa a ver o tamanho da encrenca. A área agrável, né? Agricultável. Isso, agricultável, ela está cada vez menor. A China tem um limite de 125 milhões de hectares que ela não pode baixar disso. Ela já está em 110, quer dizer, já baixou, e eles estão com expectativa de que chegue a 95. Porque está perdendo para a área urbana, né? Está perdendo para a questão do deserto. A China tem 1/3 da área da China é deserto. Deserto, areia, né? Então, a China tem problemas de poluição aérea terríveis. Eu levei uma comitiva há algum tempo atrás para uma cidade da China que a gente entrou em pânico na rua, porque não conseguia respirar. Não é força de expressão, não. É a poluição tão forte. E saiu, vocês devem lembrar que saiu há pouco tempo atrás. Eles tiveram que fazer... paralisar trânsito, em Beijing, foi um... Desligar volta máquinas e em meia, empresas. isso, volta e meia acontece isso. Então eles têm problema de poluição aérea, poluição hídrica, que é seríssima. Eles têm uma carência de água, que é um negócio terrível. Eles têm mais de 1/3 das cidades chinesas sofrem racionamento de água. Eles têm essa debilidade na questão da área agricultável. Então não é uma situação tranquila, né? Eles têm uma coisa que, assim, é chocante, que é o seguinte. Quando a gente fala água, comida, né? Mas aí energia. A China, 2/3 da energia chinesa, da matriz energética chinesa, é carvão. Carvão, né? Carvão mineral. Bom, uma das razões Da poluição. que você Isso. fazia referência. Mas aí, o detalhe é o seguinte, a China consome 2,5 bilhões de toneladas de carvão por ano, que é 5 vezes o consumo anual da Índia. Ela consome 5 vezes mais carvão do que a Índia. E a população é quase ali, né? Mantido esse consumo, o carvão da China vai acabar em 40 anos. Você faz ideia do que é isso? Um país que depende 2/3 da sua matriz energética de uma fonte, que nesse ritmo de consumo vai acabar em 40 anos. Quem é que tem carvão para abastecer a China por 100 anos? Estados Unidos e Rússia. Que, obviamente, ela não vai ficar à mercê de 2 concorrentes históricos para uma coisa que é fundamental, que é a energia elétrica. Por que eu estou falando isso? Porque a China aumentou a participação dela em eólica, ela hoje é a maior do mundo, em capacidade instalada de eólica, ela passou a Alemanha, passou Estados Unidos, passou a Espanha. Ela está investindo muito em biomassa, está investindo muito em solar, né? Ora, isso nos interessa, porque a gente pode, através, e com capital chinês, porque eles têm dinheiro sobrante, a gente pode ter um aumento da produção da pesquisa, né? Porque aí entra a questão de pesquisa científica e tecnológica e tal. Principalmente a energia solar, que é muito cara ainda, né? Isso. Então a gente tem que ver o seguinte, porque a China considera o Brasil uma parceria estratégica. O Brasil não. O Brasil não considera a China estratégica. Mas a China considera por quê? Porque ela precisa. O Brasil tem água, o Brasil tem comida, o Brasil tem energia, né? O Brasil tem matérias-primas de modo geral. Então é um parceiro que para eles é fundamental. Agora, a gente tem que ver o seguinte, a China tem o quê? A China tem capital, é a maior reserva cambial do mundo, hoje parece estar em 3,4 trilhões de dólares, já foi de 4 alguma coisa, caiu. Ora, nesse caso, a gente tem que ver como é que a gente faz parcerias em que a gente possa trazer capital chinês para investir em solar, em biomassa. Por exemplo, a produção que o Brasil tem, o know-how que o Brasil tem de produção de etanol, ele é o melhor do mundo, né? A gente tem um know-how muito grande. E o etanol de cana-de-açúcar é a melhor relação em termos de produção, né? Eu sempre brinco que o etanol, o que é? É energia solar líquida, né? Porque você pega um capim, que é a cana-de-açúcar, ela recebe a energia solar, ela transforma em etanol, né? E o etanol que os chineses estavam produzindo era seguindo a receita norte-americana de milho, que é uma estupidez, né? Em todos os aspectos. Você pegar um alimento, usar para transformar em energia, só que a relação... Bom, apesar que cana-de-açúcar também é alimento. Também é alimento. Mas... açúcar, né? Ela tem uma relação... E o rendimento é menor. O que você maior, faz com cana é muito menos do que o que você faz com milho. Essa é a diferença. E em termos de custo, né, ela acaba tendo... Ela é mais interessante do ponto de vista de custo. Então, assim, nós podemos aqui no Brasil estabelecer
uma relação com a China, que aliás a Dilma, presidenta Dilma, quando foi lá, a última vez que ela foi como presidenta, ela bateu o pé nessa questão, né? Nós queremos exportar para a China produtos com maior valor agregado, nós queremos estabelecer uma relação, me lembro dessas palavras dela, queremos estabelecer uma relação na questão de inovação, de ciência e tecnologia, né? Quer dizer, ela pautou ali como é que o Estado brasileiro estava vendo a relação daí para frente. Aí veio aqui o Li Keqiang, que é o primeiro-ministro chinês, e assinaram acordos aí de 50 e tantos bilhões de dólares, né? Que eu não sei agora em que pé que está isso, porque depois a coisa deu uma desandada, né? Muita coisa já dependia na época de certas medidas pontuais para ir desenvolvendo, né? Que evidentemente agora não serão feitos. Antes dessa vinda dele... Na verdade, esses que estão aí não têm condições de fazer. Sim. Porque E nem interesse. Nem interesse. Esses que estão aí não têm interesse. Porque é uma incompetência... Agora, uma coisa importante, antes da vinda do Li Keqiang, que ele veio como empresário e tal, veio uma comitiva grande, em 2012 esteve aqui no Brasil o Wen Jiabao, que era o então primeiro-ministro, e eles assinaram com o Brasil um acordo decenal. Esse acordo decenal é um negócio enorme, é num monte de áreas. Vai ver o que tem feito. Pouquíssima coisa. Então, da nossa parte, nós temos um instrumento do ponto de vista de relação de dois países que está assinado, né, foi elaborado, uma coisa extremamente, bastante abrangente, né? Mas muito pouca coisa nós estamos colocando em prática daquele acordo, né? Deixa eu colocar perguntas dos nossos internautas aqui na roda. A Daiane Ponte, eu vou colocar algumas já na sequência, embora elas sejam diferentes, a gente vai, na medida do possível, respondendo. Daiane Ponte pergunta: quais os riscos os Estados Unidos correm com a inserção da China na OMC? Há riscos para a economia americana? Primeira pergunta. O Roberto Urbano pergunta: por que em 2013 juros a 7,2% no Brasil, com desoneração e subsídios aos grandes industriais, nada foi investido no parque industrial e tudo foi usado para importação ou para aplicação no mercado financeiro? Também os industriais gostam. Fiesp se tornou a Federação dos Importadores? Pergunta ele. E o Eduardo Afonso diz: sobre o mercado chinês, gostaria de perguntar a vocês o que acham que vai acontecer nas relações internacionais da China com Donald Trump, presidente nos Estados Unidos. Isso terá algum efeito no Brasil? Held. Bom, bastante coisa aqui. Né? Tem bastante coisa. Vamos responder. Não, em primeiro lugar, acho que os Estados Unidos não correm nenhum risco pelo fato da China ter ingressado na OMC. Se os Estados Unidos têm algum risco em relação à China, é a posse que a China tem de títulos americanos em essas reservas cambiais aí, por exemplo. Ou seja, qualquer movimento é chinês, né? Qualquer movimento especulativo, enfim, com más intenções, pode gerar uma crise econômica muito forte lá. Mas do ponto de vista de comércio, não. Os americanos têm sua política e grande parte dela passa por ter suas multinacionais operando em outros países e por ser um grande atrativo de investimento direto. Então, por exemplo, as empresas alemãs, para te dar um exemplo, vendem mais para os Estados Unidos a partir do que fabricam dentro dos Estados Unidos do que aquilo que exportam da Alemanha para os Estados Unidos. Né? Enfim, que é em função da política que os americanos instituíram no sentido de atrair investimento externo para compensar o déficit comercial. O que o Trump irá fazer, ninguém sabe. Porque... Eu acho que nem ele sabe. Que ele expressou, digamos, uma postura protecionista ao longo de toda a sua campanha e, em parte, venceu em função disso, sugere que ele vai adotar medidas que dificultem ainda mais o ingresso de produtos estrangeiros para eles, né, para os Estados Unidos. Agora, ele ainda não montou a equipe dele de política externa, mas aqueles que o assessoraram durante a campanha nessa área são absolutamente desconhecidos. Portanto,
Você não consegue nem imaginar o que poderá ser a política a partir do perfil de quem poderia ser um secretário, um assessor especial e tal. Então, é esperar para ver. Agora, a retórica foi horrível, né, durante a campanha. A do pior ponto de possível. vista tratamento aos imigrantes, tratamento ao México e a outros países também, sem Não, falar... no discurso de posse do Trump, uma coisa que me espantou no discurso de posse, porque num debate tal, talvez esse tipo de retórica mais inflamada, mas no discurso de posse já ganhou, né? No discurso de posse não, no discurso de vitória, né? A posse ainda não foi. No discurso da vitória, ele diz o seguinte: os Estados Unidos trabalhará e terá parcerias, trabalhará junto, ajudará os países, trabalhará junto, desde que os países queiram trabalhar conosco. Ou seja, trabalhem segundo as nossas regras, né? Claro. Segundo as nossas condições. Isso é assustador, né? Sim, é extremamente agressivo. Pois é, mas aí entra o seguinte, uma parte muito grande, eu li já uma vez que era cerca de 60% das exportações chinesas eram de empresas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. E isso cria uma dificuldade para o protecionismo que eles querem ampliar. Porque protecionismo, eles têm protecionismo, né? Por quê? Porque quando o produto vem made in China, ele vem de uma empresa norte-americana. Eu me lembro que há alguns anos teve uma empresa que teve que entrar com uma queixa através de um sindicato de empresa de um outro setor, porque não teria sentido nenhum a empresa entrar com queixa se ela era ela própria importando, né? Então isso é uma dificuldade que eles vão ter do ponto de vista prático. Porque na hora que eles disseram, não pode entrar esse produto, não, mas peraí, mas esse produto que você está dizendo que não pode entrar foi feito na China, mas por uma empresa de capital, de propriedade norte-americana. Então isso vai dar uma dificuldade. Né? Não vai ser isso simples. Começa com essa globalização das cadeias produtivas, isso começa a se relativizar, porque embora a origem da empresa seja americana, ela está operando lá na China, fabricando lá e devolvendo para os Estados Unidos, aos poucos essa empresa começa a se tornar algo mais supranacional, vamos dizer assim, né? E começa a haver uma pressão muito grande dentro dos Estados Unidos, e é com base nisso um dos fatores que o levou à vitória, no sentido de temos que preservar empregos aqui. E até que eles preservaram durante o período Obama, só que são péssimos empregos, né? Aqueles que as pessoas têm que trabalhar em 2, 3 lugares para ganhar o mínimo, minimorum para poder viver e comer, né? Né? Então, os Mac Jobs da vida aí, né? Os Mac Jobs. Que, enfim, pagam muito pouco. E o que ele prometeu, né? E parece que recentemente ele prometeu um subsídio para aquela empresa Carrier, que é uma empresa de ar-condicionado, para permanecer nos Estados Unidos e não se mudar para o México, né? Embora a Carrier também possua investimentos em coisas muito mais sofisticadas e valiosas do que ar-condicionado, né? Então, pode ser um pouco de populismo aí também, de demagogia, vamos dizer assim, não populismo, Agora, demagogia. o Trump chegou a afirmar que ele quer repatriar empresas, né? Que ele quer trazer de volta as empresas para os Estados Unidos, gerar emprego nos Estados Unidos, não na China, etc. Agora, tem muita retórica, a gente vai ter que esperar para ver. Mas tem um aspecto que eu acho que é interessante, que é o seguinte, como os chineses em geral se antecipam, né, eles trabalham, é impressionante, eles conseguem ter eles acompanham, eles estão sintonizados. O próprio discurso do Trump em relação à China, lá na China, os chineses tinham mais medo da Hillary do que do Trump. E a análise deles é que o Trump vai fazer isso. Na Rússia E tinham toda a razão para isso. Mas assim, de que ele vai fazer esse barulho todo e tal, mas que é possível ir negociando as coisas. Porque ele é um negociante, ele é um Isso. pragmático, né? Muito mais. Então, você tem uma situação que tem muito barulho, mas que na prática vai ter que ver como é que vai funcionar. Porque assim, por exemplo, quando diz, bom, vai repatriar, tudo bem, mas lá o cara tem um custo 1, nos Estados Unidos vai ter um custo 3. Como é que vai repatriar? Não vai. Então, é muito gogó também, né? Quer dizer, na hora que você analisa a coisa do ponto de vista objetivo,
Não Agora, fica tão simples. aí a assim. diferença dele em relação ao que você diz e a Hillary é a questão de segurança, né? Quer dizer, qual foi a política externa do Obama ao longo de 8 anos? O pivô asiático, ou seja, vamos tentar impedir que a China se torne poderosa demais, e a mesma coisa em direção à Rússia. Né? Toda aquela história da Ucrânia, o que já tinha Sim. sido iniciado pelo Bush, na verdade. Sim, Né? sim. Se o debate que o Trump vai fazer é mais econômico, É mais pragmático também. Pra né? China é né? mais para a China é melhor, melhor. evidentemente. Os chineses são extremamente Nós estamos pragmáticos. com o nosso tempo se esgotando, infelizmente. O Roberto Urbano, a gente não respondeu especificamente a tua pergunta, Roberto, mas acho que de certa maneira está respondida. Né? Quer dizer, os industriais, embora tenham, naquela época, elogiado a Dilma em 2013 pelos subsídios, pela baixa de juros, etc. Só falar uma coisinha. Assim. Teve um Diga. empresário que disse assim, poxa vida, que coisa, né? A vida inteira ficamos criticando as altas taxas de juros. Agora elas se reduziram e nós estamos criticando a redução, por quê? Porque nós estávamos investindo o nosso dinheiro na especulação Claro, financeira. no mercado financeiro. A questão é essa, quer dizer, talvez um dos erros de condução de política econômica da Dilma, que foi muito corajosa, embora sem uma leitura talvez suficientemente adequada daquela conjuntura, talvez um dos erros da leitura daquela conjuntura era achar que uma virada pelo mercado interno, apostando nos industriais brasileiros, traria os industriais com ela. Né? Eles foram até a página 3 e depois tiraram o time de campo, né? Fugiram, abandonaram o navio. Esse é o fato. Queria agradecer muitíssimo a presença do Kjeld, a presença do Pomar, Vladimir Pomar, Kjeld Jacobson, e agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta, na verdade, na próxima quinta você se encontra com o Melhor e Mais Justo, mas não comigo. Eu, hoje à noite, embarco para Havana, em Cuba. Tive um documentário feito com outros companheiros que foi selecionado para 38º Festival de Cinema Internacional de Cuba. E eu vou estar lá para o lançamento do filme no festival. Então não estarei aqui com vocês, mas é possível que a nossa querida companheira Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, me substitua aqui na próxima quinta. Então, retomamos o nosse contato no dia 22. Quinta que vem, vocês terão o privilégio de estar aqui com a Laura, provavelmente, ainda não está totalmente confirmado, mas deve ser a Laura Capriglione aqui no meu lugar apresentando o Melhor e Mais Justo. É isso aí, a gente se encontra em breve. Forte abraço.